sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcos, eu sou do canal do Escritor Cínico e esse aqui é o vlog do Vivo Livros. E hoje, dentro daquele nosso projeto de toda sexta-feira a gente lê um livro clássico, nessa sexta eu trouxe Germinal, do escritor francês Émile Zola. Émile Zola nasce em 1840 em Paris e vem a falecer em 1902 também na capital francesa. Ele foi um autor muito engajado politicamente e foi o criador da corrente literária chamada naturalismo, aonde pretende colocar na literatura a realidade de uma forma mais crua, muito mais forte e muitas das vezes até se assemelhando a uma vida animal, algo mais bestial. O seu livro mais famoso, como eu falei para vocês, foi Germinal. Como o Zola foi muito político, acredita-se que ele tenha sido assassinado. Por quê? Porque ele foi encontrado morto, tendo inalado uma grande quantidade de monóxido de carbono. E 4 anos antes, ele tinha publicado em um jornal francês a carta cujo título ele deu J'accuse, ou seja, eu acuso, em que ele acusava o presidente francês de então de antissemitismo, devido ao caso Dreyfus, em que o governo francês condena um judeu por traição, mas sem provas. Então, tudo leva a crer os seus críticos e biógrafos que ele tenha sido assassinado. Mas o que importa para a gente aqui não é a vida do Zola, mas a história, o Germinal. O Germinal se passa também no século XIX, é a história de Etienne, é um homem que ele começa a andar pelo norte da França à procura de emprego. Ele chega em uma determinada cidade no interior da França, onde existe uma mina de carvão e ele vai procurar emprego lá. Lá ele vai tomar conhecimento com uma realidade muito dura. E que realidade é essa? A realidade de mineiros que viviam em péssimas condições de trabalho, que ganhavam pouco e que para trabalhar a essa mina, ao descer, eles enfrentavam temperaturas de 35 graus. Assim, algo aviltante. Mesmo assim, Etienne vai tentar emprego e quando uma das mineiras morre, ele ocupa a vaga desta mineira. Mas ele não tem um lugar para morar. Então ele vai morar na casa de Maú e lá ele vai conhecer a sua numerosa família e se apaixonar por Catherine, com quem ele não mantém uma boa relação, mas com o desenrolar do romance vai surgir uma paixão entre os dois. Bom, devido a ele ser uma pessoa prática e pragmática, ele consegue fazer com que aquelas pessoas da mina tenham um pouquinho mais de dignidade. Organiza uma caixa de recolhimento de dinheiro e começa a ter uma certa liderança ali. Mas o que acontece? Os diretores da mina não gostam disso. E quando os mineiros vão receber o seu salário do mês, esse salário vem menor sem nenhuma explicação desse motivo. É então que os mineiros se reúnem e resolvem deflagrar uma greve. A partir de então, o romance vai tomando outros caminhos, as situações vão ficando cada vez mais conflitantes e vários conflitos vão surgindo entre os núcleos de personagem. Aviso já para vocês que não é um romance fácil. É um romance pesado, porque ele mostra como era a situação difícil dos mineiros do norte da França. Então, tem cenas que são cenas assim difíceis de ler. Então, o leitor tem que estar preparado para toda essa leitura. Por vezes, o romance, por ter sido escrito quando o autor era engajado politicamente e ele era de esquerda, o livro passa uma sensação panfletária. Então, muitos dos leitores mais novos vão sentir essa diferença e podem até achar o livro chato. Mas as sucessões de cenas, o drama que é muito forte, envolve o leitor de uma tal maneira que ele consegue passar por cima desse panfletarismo que era comum na época para esse tipo de livro. É um livro assim que eu recomendo fortemente para quem gosta de conhecer os movimentos literários e principalmente o movimento chamado naturalismo, que chegou aqui no Brasil no romance A Carne.
mas voltado para uma questão mais sexual, sensual, e não tão política como esse romance aqui. O interessante é afirmar que o Zola, antes de escrever esse livro, ele passou 2 meses vivendo junto com os mineiros no norte da França. Ele trabalhou em uma mina, ele empurrou o carrinho de mina, ele tirou o carvão, ele viu como é que era a realidade destas pessoas, foi para a taverna com eles, bebeu vinho, se socializou, para só então ele partir e escrever esse romance. Então, olha, eu recomendo, se vocês tiverem um tempo, vocês leiam. A edição que eu li não é essa aqui não, é uma edição da Abril Cultural, de capa dura, a diagramação melhor do que essa aqui, que as letrinhas aqui, a entrelinha está bem apertada. Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar um like, não deixe de dar um joinha, que eu volto em um próximo vídeo para a gente continuar a falar de livros, ok? Um abraço e até lá.